Ok, fellows, essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje, um Unique da Laub Manufacturing. Laub Manufacturing. Modelo 26R. Se trata de uma cópia produzida pela Laub dos clássicos Magnatone 460, produzidos na década de 60, final da década de 60, começo da década de 70. É um amplificador bastante peculiar, com uma série de características que o faz bastante diferente do que a gente está acostumado com os amplificadores tradicionais de instrumentos musicais. Para quem gosta de surf music ou estilo de música ítalo-americana, os bang bang da vida, é o timbre, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui originalmente como é que é a capa, a caixa, a aparência desse amplificador. Tá ali naquela imagem, depois eu deixo o link para vocês, tá? Aqui acho que dá para ter uma ideia do que se trata. Tem essa aparência aqui. Modelo Unique 26R. É uma variação dos Magnatones, ok? Magnatone Ivalco. E ele tem uma aparência bastante curiosa. Você plugava por trás também, né? O faceplate dele é na parte traseira do equipamento, onde dava a ideia dos músicos da época tocarem na frente, com o amplificador na frente, né? O amplificador ficava na frente, o músico ficava atrás. Um pouco a ideia que vieram das orquestras, das big bands. É um pouco uma herança disso. A Vox foi um dos primeiros fabricantes que herdou essa característica de o amplificador ficar na frente do músico. Depois o músico, o guitarrista, veio na frente do amplificador alguns anos depois. Como estou falando como linha de design de produto, tá? Tem umas características bem interessantes e tudo mais. O que traz o vídeo desse equipamento para vocês é uma série de partes bastante inusitadas que eu quero discutir com vocês. Primeiro, tem dois canais, canal 1 e canal 2. Uma pequena variação, pequena mesmo, em relação ao circuito original da Magnavox, da Magnatone, e o equipamento produzidos pela Laub. Aqui está o diagrama que eu vou mostrar com detalhes para vocês da Laub, que é desse, e esse aqui do clone produzido. Esse é o circuito original da Magnatone e esse aqui é o da Laub, que é um clone, que é uma cópia desse aqui. Tem uma pequena variação entre os dois. Primeira característica do equipamento, ele tem dois canais, canal 1 e canal 2. Um pequeno misturador aqui, você pode colocar dois instrumentos aqui, ele mistura por igual os dois. E cada canal possui ênfase em grave, médio, grave e agudo. Normal, ele não enfatiza nada. Pode adicionar ou remover ou atenuar graves e agudos e controle volume. Detalhe, igual os dois circuitos. É do tipo Baxandall, não é do tipo, a equalização não é do tipo Tone Stack. Um controle de intensidade, depth, de reverberação, controle de vibrato, intensity e speed. Intensidade do vibrato, velocidade do vibrato, para o lado de cá. E para o lado de cá, chave de standby, chave de power e anti-hum, que seria basicamente, na época, o uso dos capacitores de desacoplamento de sinal de RF do chassis para a rede elétrica. Esse equipamento chegou para o meu querido amigo e irmão Daniel da Danamp. Por se tratar de um equipamento não muito convencional, ele optou em passar para mim esse equipamento e tentar fazer o melhor que a gente puder aqui. Parece que em algum momento da história desse equipamento, ele foi reconstruído. A reconstrução está realmente muito boa. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês. Acho que dá para todo mundo enxergar aí. Bom, aqui tem os dois canais. Esses canais são enviados nas válvulas de pré-amplificação. Depois tem um circuito oscilador que envia o sinal para o vibrato dele. Que já já nós vamos falar um pouquinho a diferença de vibrato que a gente conhece para esse tipo de vibrato. Aqui tem uma inversora do tipo concertina.
que envia para uma saída, para duas válvulas de saída. Parte da fonte está aqui, nessa região. Retificação por diodos. Capacitores de filtragem, primeira filtragem, segunda filtragem, terceira filtragem, está tudo certo aqui, sem grandes novidades. Transformador de força e do lado de lá, transformador de áudio. O que me chama a atenção na construção disso aqui, dá para notar algumas épocas distintas. Isso aqui é de uma época, possivelmente original, é um Ajax, é um capacitor do tipo cera, papel, né? Travado com cera, feito nos Estados Unidos. Logo depois a gente já encontra uns outros capacitores aqui, um pouco mais moderno, alguns componentes antigos, alguns componentes modernos, ou seja, tem uma variação na característica circuital. Isso já indica que não está original, o equipamento não está original. Porém, está muito bem construído, está muito bem montado. Quem fez isso aqui sabia o que estava fazendo. O uso dos componentes está correto, a distribuição está exatamente como o layout original da Magnatone. Muito bem, esse equipamento, como eu comentei, o Daniel passou para mim e falou: Silvio, vê o que você consegue fazer nisso aí. Tá, o som dele está ok, está funcionando, faltando um pouquinho de brilho, digamos assim. Ele está um pouco fechado, segundo as palavras do Daniel. Eu passei, dei uma analisada nele, realmente tem algumas coisinhas que dá para a gente melhorar. Não temos um orçamento muito grande, é um equipamento que o Daniel vai colocar à venda para vocês mais para frente. Então, eu optei, em vez de fazer apenas um ajuste, um arranjo para o equipamento funcionar, optei em trazer esse equipamento para vocês e refazer ele do zero. Eu vou desmontar isso aqui inteiramente, deixar literalmente no pelo e refazer do zero junto com vocês, passeando por essa tecnologia incrível dos anos 60, que tinha uma característica de timbre muito particular. Durante essa série de vídeos, nós vamos construir estágio por estágio, e eu quero, através desse processo de construção, dividir um pouquinho com vocês algumas técnicas de construções, algumas abordagens dos circuitos eletrônicos, ou seja, trazer isso aqui não só como uma reconstituição do tempo, da história, mas também que possa aliar isso um pouco de informação de eletrônica vintage para vocês. Bom, olhando o circuito aqui, eu sei que não está muito bom, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desses documentos que eu estou passando para vocês acompanharem melhor. Mas nota, do lado esquerdo aqui, dá para perceber um canal e outro canal. Isso aqui é uma região. Entra por esses triodos. Esses triodos é de uma válvula 6E7, se eu não me engano, conferindo aqui. 6EU7 são as válvulas. São muito semelhantes às tradicionais 12AX7. Até certo aspecto são bastante semelhantes, exceto pela tensão de filamento. Mas, basicamente, nota, está separado aqui, o tipo de circuito é do tipo Baxandall. A tomada ora você adiciona. Aqui, na verdade, é o flat. Aqui é o sinal flat. Para cá você está adicionando agudo, para cá você está atenuando agudo, né? Igual para cá. Diferente do Tone Stack, que tudo no máximo é sem atenuação e você tira as atenuações no Tone Stack, aqui no centro, ou seja, na metade do caminho, é o flat. Ou você adiciona ou retira agudo e grave. Característica dos Baxandalls, né? Dos circuitos de equalização Baxandall. Nota, o canal 1 vai direto para esse circuito aqui, que ele chama de FM vibrato. Normalmente, os equipamentos que têm trêmulo ou vibrato usam um LDR ou um circuito oscilador para apenas modificar a amplitude do sinal. Ele deixa o sinal mais alto e mais baixo dentro de um princípio de oscilação. Esse cara é totalmente diferente. Ele parte de uma outra ideia. Esse cara ele parte de uma ideia de frequência... era o termo da época. Modulador em frequência, FM. FM vibrato. Basicamente usando varistores, que são esses componentes que no circuito aparecem aqui, nessa região.
Ele pega o sinal original, faz uma cópia com a fase invertida, e o circuito oscilador nessa fase invertida desloca um pouco para frente, um pouco para trás a frequência e muda a amplitude. Então é muito próprio o efeito dele. Não é apenas a modificação de amplitude que a gente tem nos controles de trêmolo barra vibrato convencional. O correto, se pode-se dizer assim, é você chamar os circuitos que apenas ampliam e diminuem, atenuam ou aumentam o sinal, o volume do amplificador, os tradicionais. O certo, o entre aspas, correto, seria chamar isso de trêmolo. Trêmolo basicamente mexe com a amplitude do volume. O vibrato, ele modifica sim a frequência do sinal junto com o volume. Obviamente que por imagens e por instrumental não tem muito como mostrar o som. E se vocês tiverem um pouquinho de paciência, daqui a alguns vídeos vocês vão ver ele funcionando e ouvir o que diabos é isso, esse tal de vibrato clássicos dos Magnatone. Olha aqui, ó, parte de cima do chassi dele. É válvula pra dedéu. Esse bichão aqui vai ter muita válvula para a gente se divertir. O total de estágios disso aqui, tanto faz esse ou esse, que é o próprio original, o outro, esse de cá, o outro circuito, são muito semelhantes. Você tem então pré-amplificação, equalização, compensação da equalização, né, através desse estágio aqui, saída, inversor e saída, nessa parte de cá. Nessa parte de cá, você vai notar que passa pelo circuito de reverberação, pelo circuito de FM vibrato, ou seja, vibrato em frequência, o oscilador que envia o sinal para o circuito de vibrato e uma característica muito curiosa no estágio de reverberação. Nota aqui, ó. Isso aqui é o tanque de reverberação, certo? Não tem transformador, rapaziada. O acoplamento entre o primário do tanque de reverberação e a saída na placa da válvula é dada por capacitor. Portanto, esse circuito caracteriza por ser um estágio de reverberação sem transformador. Acoplamento por capacitor, bastante incomum e polêmico em muitos grupos de discussão. Os transformadores de saída e de áudio. O de áudio é original, o de saída foi trocado, colocaram um monstrão aí. 2 capacitores suspeitos que vão entrar em análise. Alguns soquetes, alguns originais, uns mais novos. Um ajambro aqui para ele parar de pé. Eu costumo fixar esse toco de madeira apenas para compensar a diferença de peso e distribuição do painel. Já usei, tá, aqueles rigs, só que é um trambolho muito grande para mim aqui, eu não tenho demanda de equipamento para utilizar aquele rig tradicional de construção, que ele encaixa perfeitamente chassis e tudo mais. Por enquanto esse toco aqui, ó, resolveu 60 a 70% de todas as minhas necessidades. Eu fixo ele aqui, ele fica do mesmo tamanho do lado do transformador, na hora de girar o equipamento fica perfeito e estável aí para construção. Então é isso, rapaziada. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer com esse amigão aqui. Vocês vão ver o rebuild dele completinho, estágio por estágio. E vamos ver o que é que a gente vai ter no fim. Começar aqui, como é que começa? Pelo começo. Tchau, amigão. Esse aqui já era. Cabo de força, vamos dar uma modernizada nele. Primeira coisa. Daniel, meu querido, esse aqui vai pro lixo, tá? Vamos colocar uma tomada bacana nesse velho senhor, para que ele se adeque a 2020 e vamos ouvir 100% o que ele tem a nos oferecer. Tá bom, rapaziada? Primeiro vídeo da série, em breve vamos ter mais coisas aí. Ok?
Essa é a estação Papa Uniforme 2, Serra Romeu Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte abraço, 73.